Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui neste programa Profecias Bíblicas e estamos aqui com os pastores Isaías Diniz, Edilson Rocha, e nós vamos continuar tratando aqui, como nos episódios anteriores, da vida de José. José como um tipo maravilhoso, notável no Velho Testamento do Senhor Jesus. E nós vamos meditar em Gênesis 43, 27. É uma pergunta feita por José, que diz assim: e ele lhes perguntou como estavam, e disse: vosso pai, o velho de quem falastes, está bem? Ainda vive? Então, meus queridos, há um paralelo profético maravilhoso entre José e o Senhor Jesus. Nós temos visto isso nos episódios anteriores. José é um tipo do Senhor Jesus no Velho Testamento, naquilo que ele fez que agradou ao Senhor. E anteriormente nós falamos sobre o sonho de Faraó, sobre a fome na terra, a forma que José interpretou aquele sonho e foi colocado como o segundo dominador ali do Egito. O nome que foi dado por Faraó era um nome muito interessante, que é Zafenat-Paneia, que significa Salvador do mundo. Ou seja, até na nominação de José por Faraó fazia menção da salvação, de Jesus como o nosso Salvador. E como a fome era grande sobre a terra, os filhos de Jacó vieram ter com José para buscar trigo. E aqui nós vemos a figura maravilhosa do Senhor Jesus no Velho Testamento, porque ele é o único que possui o alimento vivo para a alma do homem. Depois que eles receberam o trigo, voltaram para Canaã, refletindo sobre tudo aquilo que havia acontecido. José perguntou e fez aquela pergunta, e o pai que falastes, vosso velho de quem falastes, ainda vive? Era uma pergunta que ficou, de certa forma, na mente dos irmãos José. Eles receberam um alimento, o dinheiro que eles levaram para pagar o alimento foi achado nas suas sacolas e eles voltaram refletindo, cada um, sobre a situação, a vida deles. Então esse é o caminho de volta quando nós temos uma experiência com o Senhor Jesus. Naquela conversa eles falaram de Benjamim, que havia ficado com Jacó, e José os provou. Deixou Simeão preso no Egito e disse que para receber mais trigo quando voltassem, somente trazendo Benjamim. Então aqui começa uma história maravilhosa, nós vamos começar a falar desse retorno, do que aconteceu naquele encontro e do segundo encontro que viria, que eles teriam que voltar novamente ao Egito. Pastor Isaías. Interessante que eles levaram alimento para a sua terra, para a sua família, os irmãos de José, mas o tempo passou e esse alimento ele se acabou. E havia uma grande fome ainda sobre a terra, e no Egito havia alimento, havia provisão. E a bênção que o Senhor nos dá é uma bênção de fartura, é uma bênção plena. E por isso mesmo que as nossas necessidades, inclusive seculares, também são providas por Ele. Porém, o propósito do Senhor é nos conceder uma experiência, uma bênção de salvação. Com a fome também vieram as aflições de Jacó e de seus filhos. E neste mundo as aflições são constantes e muitas vezes são por elas que o homem se volta novamente ao Senhor. E o Senhor nos ensina que muitas são as aflições neste mundo, mas que o Senhor venceu todas elas. E a igreja também, Aleluia, ela vence pelo Senhor Jesus. Amém. E nós aprendemos que a bênção do Senhor não é apenas de um dia, não é apenas para um culto, não é apenas para um momento difícil, mas a bênção do Senhor é diária. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos e novas são a cada manhã. E Jacó, ele reúne seus filhos porque havia uma fome e eles poderiam perecer sem aquele alimento, e ele fala com seus filhos de voltarem ao Egito para buscar mais alimento. Mas os seus filhos falam que eles não poderiam ir a José se não levassem a Benjamim, não poderiam ir ao governador sem levassem Benjamim. E Jacó ele fica muito preocupado, porque ele já tinha em seu coração perdido José. E eles falam de levar a Benjamim, e há uma preocupação no seu coração de perder Benjamim, que era o seu filho mais novo. José e Benjamim, que eram filhos de Raquel, a quem Jacó amava muito. E Jacó mandou que eles levassem aquilo que era de mais precioso na terra, mel, especiarias, tantas outras coisas, mas não adiantaria apenas levar o presente se Benjamim não estivesse junto. E ao chegarem ao Egito, tomaram os presentes e o dinheiro que levaram, inclusive
era o valor em dobro que levaram, não só para comprar, mas também o valor que voltou da primeira viagem ao Egito. E quando José viu a Benjamim, ele mandou preparar um banquete. E naquele encontro, naquele banquete, José pergunta novamente sobre o pai. Em Gênesis 43, 27, que é inclusive o versículo que nós lemos no início desse episódio. E eles não estavam entendendo, ou não poderiam entender a preocupação de José com o pai, com o velho, porque eles não sabiam que José conhecia. Eles não entendiam aquilo que José estava falando, mas José entendia aquilo que eles falavam em sua língua. Eles já não faziam mais caso do seu pai. O homem não pode entender isso, mas a grande preocupação de Jesus é se o Pai está vivo na nossa vida. Aleluia. E o Senhor Jesus é o único que pode nos levar a uma experiência de salvação. Somente Ele pode nos dar o trigo, o alimento vivo para a nossa alma. Somente Ele pode nos dar a libertação, a bênção e sustento. Benjamim agora estava presente. José disse, este é Benjamim, o mais novo, e Deus te abençoe, meu filho, em Gênesis 43, 29. No projeto de salvação, o homem vem em busca de um favor. Na busca desse favor, o Senhor começa a operar em sua vida. Ele não sabe que Deus conhece o que ele fala e o que ele pensa. E estavam assim também os irmãos de José, que não entendiam aquilo que estava acontecendo, mas José sabia tudo aquilo que estava acontecendo. E Jesus sabe de todas as coisas, conhece a nossa vida, e quando o homem se coloca diante do Senhor, o homem precisa ter uma certeza que Jesus sabe de todas as coisas, porque ele sonda os rins e o coração, e ele sempre tem o melhor para nos dar. É muito interessante esse encontro, né? Porque José já falava a língua dos egípcios. Havia até um tradutor. E os irmãos José não reconheceram a José. E falavam na sua própria língua, e José conhecia tudo. Mas aquilo que José falava, ele não sabia. E esse paralelo é maravilhoso, como foi colocado aqui pelo pastor Isaías, porque o Senhor sabe tudo acerca da nossa vida, mas nós sabemos muito pouco do Senhor Jesus, a não ser quando Ele se revela, né? Quando Ele se revela é diferente. Ele mostra quem Ele é, o seu poder, a sua graça, tudo aquilo que pertence a Ele dentro desse grande projeto de salvação. Interessante, né, pastor Isaías e Fábio? Nós estamos vendo aqui o seguinte, né? Toda a salvação, ela está profetizada aqui nesses episódios. Amém. E o homem, ele precisa chegar diante de Deus de uma maneira em que ele tem dois grandes pontos a justificar, vamos dizer assim, né? Entender. O valor do benefício que ele está recebendo. Então, o primeiro ponto é se ele tem um pai. É interessante que foi a pergunta que José fez para eles. E o pai, né? Ainda vive, né? E o pai precisa ser revelado ao homem. Mas somente o filho pode revelar o pai. Ninguém vai ao pai senão por meio do filho. Como diz a palavra do Senhor, né? Estou a ponto há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem vê a mim, me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. E quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. O segundo ponto... Sobre esse ponto é interessante, pastor Edilson, é que a preocupação do Senhor Jesus, exatamente com o Pai, porque nos evangelhos nós vemos ele falando, né? Eu e o Pai somos um. Uhum. Mas ele iria morrer, anunciou isso para os seus discípulos. E era necessário que os discípulos, e profeticamente a igreja, tivesse essa mesma comunhão com o Pai. Uhum. Então o que o Senhor Jesus fez? Ele nos enviou o Espírito Santo, que testifica dele, que é o testemunho dele. Porque ele mesmo disse assim, ó, não vos deixareis órfãos. Isso. Órfão é quem não tem o pai. Então, Jesus se preocupa, envia o Espírito Santo para que, por meio dele, da testificação dele, nós pudéssemos ter uma comunhão com o Pai. A preocupação nem é que o pai vai morrer, né? Mas que o pai morre para nós. Para nós. Então, o pai não tem mais sentido. Os irmãos de José estavam assim. Agora, me chama a atenção também mais um aspecto. Porque José mandou colocar o dinheiro na bagagem deles. Eles levaram embora o dinheiro.
E quando eles voltaram, eles quiseram pagar em dobro, ou seja, mostraram ali uma fidelidade, uma honestidade e tudo mais, né? E as pessoas às vezes querem se aproximar do Senhor sem saber que o Senhor tem todo o alimento para nós de graça. A salvação é pela graça. E as pessoas querem pagar, querem dizer, não, é isso, é aquilo, eu vou ofertar. As pessoas acham que isso é que é importante, não é? Mas para o Senhor não tem valor nenhum isso, não é o menor sentido essa preocupação. O segundo ponto que nós estávamos colocando é que Jesus quer saber se você tem um novo nascimento. Aí nós vamos falar um pouquinho entrando no Espírito Santo, né? Aquela experiência com Nicodemos, Jesus mostrou que é necessário nascer de novo, nascer da água e do Espírito, porque a carne para nada aproveita. Então tem que nascer de novo. Na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita, as palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Então Benjamim, por que essa história toda de Benjamim? Porque Benjamim é a figura do último nascido da casa de Jacó, ou seja, ele era o novo nascido. Então está falando do novo nascimento. Benjamim precisava ser apresentado a José. Então vai levar. Benjamim tem que voltar. Não adianta vir só com os presentes. Tem que trazer Benjamim. Benjamim tem que se apresentar. Foi dentro desse contexto que José disse assim, ó, dá comida para todos e para Benjamim, a porção será 5 vezes maior. Que coisa, né? E eles se assentaram à mesa desesperados. Simeão foi chamado, ninguém tinha entendimento do que estava acontecendo. As perguntas, né, que certamente estavam na mente dos irmãos de José eram muitas. Como é que ele nos tratou daquela maneira, no primeiro encontro? Eles entenderam que aquilo era uma afronta dele, né, até, né, uma arrogância dele. Não foi nada disso. E agora nos coloca para comer na mesa com ele? Isso dava uma dúvida enorme. O que será que vai acontecer dessa vez? Havia uma expectativa, né? Mas nada aconteceu. Não era isso, né? José mandou que enchessem as sacolas de alimento, eles se prepararam para retornar a Canaã, mas José colocou o seu copo de prata na sacola de Benjamim. Esse é o detalhe. Esse né? é o detalhe. O artifício foi aí, né? Foi. E esse artifício, ou seja, aquilo que José colocou na sacola de Benjamim, ou seja, do novo nascido, é que nós vamos ver que segredo era esse, que mistério era esse, o porquê que ele colocou esse copo de prata, qual o significado do copo de prata na sacola de Benjamim. Porque aí eles voltaram. E naquele retorno, voltando lá a Jacó, né, a Canaã, uma experiência eles vão ter exatamente nesse sentido. Mas essa experiência nós vamos falar no próximo episódio. E continue conosco. Nós despedimos aqui dos pastores, né? Amém. Paz do Senhor. Pastor Isaías, A paz do Senhor pastor Jesus. Edilson. E no próximo episódio continuamos a falar desse retorno a Canaã e do que aconteceu. E a você que participou conosco, a paz do Senhor.